Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu estou super animado para a nossa conversa de hoje, porque, bom, o material que a gente tem na mesa é simplesmente fora da curva. Ah, com certeza. Eu tô bem ansiosa pra gente dissecar tudo isso. É um conteúdo bem denso, mas muito necessário. Exato. E para quem nos ouve ter uma ideia do que vem por aí, a gente vai analisar uma combinação bem única de fontes, né? Temos trechos de um e-book incrivelmente pessoal chamado O Além do Diagnóstico, escrito pelo Richard L.B. Isso, e não para no e-book, né? Não mesmo. A gente também tem acesso aos detalhes arquitetônicos de uma plataforma online atrelada a esse livro, o site www.oguiaconsolador.com.br, além de algumas transcrições de um vídeo inspiracional deles. É um ecossistema completo de sobrevivência, praticamente. Pois é, e a nossa missão aqui no fundo é tentar entender como que a dor extrema, aquela dor crua mesmo, de um duplo diagnóstico, ele teve Parkinson e câncer, como que isso foi transformado primeiro em literatura e depois, de forma muito surpreendente, numa inteligência artificial de acolhimento. É uma jornada de metamorfose absurda, né? De paciente para arquiteto da própria restauração. Exatamente. E, ok, vamos desempacotar isso. A grande questão é que a história não começa no laudo médico. Começa no exato oposto disso. Começa na dedicatória do livro. Ah, e geralmente a dedicatória é aquela parte que todo mundo pula, né? Sim, a gente folheia rápido para chegar no primeiro capítulo, mas aqui ela esconde o segredo de todo o método que o Richard vai explorar. Ele dedica o livro à esposa. E a forma como ele descreve ela é linda, né? A luz que se recusou a apagar nas noites mais escuras. É de arrepiar. E logo depois vem uma frase que nossa é devastadora. Ele diz: "Enquanto eu lutava a batalha do corpo, tu lutavas a da esperança." Uau! É um conceito muito profundo de, digamos assim, fé terceirizada. Sim, eu fiquei pensando muito nisso. É como se a esperança fosse um órgão vital, sabe? Um órgão que, diante do choque da notícia, temporariamente para de funcionar. Simplesmente entra em falência. E aí a esposa entra como um suporte de vida. Exato. Como se ela fosse um pulmão artificial ou emocional mesmo. Ela fica lá respirando fé por ele, bombeando isso de fora para dentro, até que ele consiga voltar a respirar sozinho. O que é fascinante aqui é que existe uma base psicológica forte para isso. No impacto de um trauma desse tamanho, a negação e a perda de identidade são reações quase automáticas. Sério? É um mecanismo de defesa, então? Totalmente. O cérebro entra num modo de autopreservação drástico. A pessoa perde a capacidade de ter esperança porque o sistema está tentando evitar mais dor, evitar novas decepções, sabe? Caramba, faz todo sentido. A apatia vira um escudo. Exatamente. Por isso que o amparo externo não é um luxo, é o pré-requisito. A cura do autor literalmente começou no olhar dessa esposa. Ninguém sobrevive ao abismo sozinho. A reconstrução interna exige esse suporte externo no começo. O que nos leva direto para o momento em que a notícia realmente chega. A fratura no tempo, a forma como o e-book descreve a entrega do diagnóstico quebra totalmente aquela imagem de filme que a gente tem na cabeça. Sim, aquela cena do médico apontando para o raio-x, o silêncio dramático. Pois é, o foco dele não vai para o rosto do médico. Vai para os detalhes mais banais da sala. Ele narra o som contínuo do ar-condicionado, as partículas de poeira dançando na luz, o padrão específico do tapete. É uma dissociação clássica. Mas por quê? Por que a mente humana foca no tapete no exato segundo em que uma sentença de morte, entre aspas, paira no ar? Porque a carga cognitiva de terror é simplesmente gigantesca. O cérebro tenta desesperadamente editar essa realidade insuportável. É um disjuntor de emergência desarmando, sabe? Ah, entendi. Focar na poeira ou no zumbido do ar dá ao cérebro um milissegundo de folga. Isso. Ganha um tempo mínimo para processar o colapso interno sem entrar em pânico absoluto ali na hora. E a doença, ela não ataca só a biologia, né? No caso dele, o intestino. Ela ataca a identidade.
Sim, ele fala muito sobre ter a vida dividida em duas eras, né? Antes do câncer e depois do câncer. O AC e DC. E essa divisão mostra como a pessoa perde a rotina, a posição social. De repente, você não é mais o profissional de sucesso ou o pai de família. Você vira só um número de prontuário. Uma entidade reduzida a pulsos aferidos às 4 da manhã. É brutal. E ele disse que a experiência de sair da clínica é bizarra. Porque o mundo dele acabou de parar, mas ele olha para a rua e as pessoas estão vivendo normalmente. Tem alguém rindo no celular. É uma dissonância muito cruel. E é nesse ponto que a biologia não dá conta sozinha. A medicina trata o tumor, mas a espiritualidade tem que entrar. Ele diz que a espiritualidade deixa de ser aquela poesia dominical para virar um pragmatismo de sobrevivência, o que ele chama de cordão de segurança. Perfeito! Deixa de ser metáfora e vira ferramenta de sobrevivência diária. E falando em ferramenta, Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto não fica só na teoria. Ele lista umas táticas de guerrilha emocional absurdas para sobrevivência prática. a fase da blindagem emocional é genial. Eu adorei o mapeamento dos vilões de corredor de hospital. Ele descreve figuras que drenam a energia do paciente de um jeito tão específico, né? Assim, o mensageiro do caos é um clássico. Aquele que entra no quarto para contar a tragédia do vizinho que teve a mesma coisa e não resistiu. Tipo, por que alguém faz isso? Falta total de noção. E tem o curandeiro de rede social também, né? Nossa, o que traz a dieta milagrosa e o suco de graviola desqualificando toda a equipe oncológica. Mas de verdade o que mais me pegou foi o vampiro emocional. Nossa, essa dinâmica é muito comum, mas quase ninguém fala sobre. Exato. Pensa na cena. O paciente está lá, cheio de acessos venosos, exausto. A porta abre e entra uma visita. Mas a visita entra em choque ao ver o estado do paciente e desaba a chorar. E aí ocorre uma inversão de papéis perversa. Pois é. O paciente, que mal consegue abrir o olho, tem que esticar a mão, consolar a pessoa saudável e dizer: calma, vai ficar tudo bem. É o paciente consolando a visita. É uma drenagem absoluta de uma energia vital que o paciente não tem como desperdiçar. O visitante acaba despejando a própria ansiedade ali, no colo de quem está doente. E como é que o autor resolve isso? Com uma tática chamada guardião de acesso. Para mim, isso é a melhor analogia, funciona como um firewall de computador. Uma barreira física e emocional. Isso. Ele diz que você tem que delegar. Escolher alguém de muita confiança, um parceiro, um irmão, para ser o diplomata dos nãos. Essa pessoa barra visita, atende ligação, filtra a mensagem, blinda a bateria do paciente. Se conectarmos isso com a visão geral do método dele, faz todo sentido. Porque ao reduzir esse ruído externo e afastar esses vampiros, sobra espaço mental para praticar as ferramentas internas. Como o diário das pérolas do leito. Exatamente, o diário é uma ferramenta brilhante para quem está confinado. Para quem não tem força nem para escrever, ele diz que basta anotar mentalmente 3 coisas minúsculas por dia. Detalhes mesmo, né? O frescor da água descendo na garganta. A maciez de um travesseiro que acabou de ser ajeitado. Um único raio de sol batendo no pé da cama. Como o texto lindamente coloca, no deserto, a água simples tem sabor de vinho caro. Vinho caro. É uma mudança de perspectiva gigante. A neurociência apoia muito isso. Isso reconecta o cérebro com o poder do agora. Interrompe aquela rede neural que fica projetando cenários catastróficos no futuro. Focar no micro derrota o medo do macro. Eu acho isso poderosíssimo. E essa coletânea de defesas que faz a ponte para a transição mais crucial do nosso papo de hoje. Como que esse livro físico virou a plataforma www.oguiaconsolador.com.br? Porque existe um limite estrutural na internação, né? A madrugada. Exato. Ele relata que a grande dor, o pavor mesmo, acontece na madrugada solitária. 3 da manhã, a equipe médica está ocupada ou só foca nas máquinas e a alma do paciente está lá, sangrando de medo. E um livro físico, por melhor que seja, ele é passivo.
Ele não interage, não te escuta de volta. Isso. E acordar quem está dormindo na poltrona do lado gera muita culpa. O Richard percebeu que precisava de uma extensão da escuta dele, uma forma de estar lá com a pessoa. E aí nasce a ideia de usar uma inteligência artificial. O que de cara gera um pushback, né? Um ceticismo em muita gente. Eu vou te provocar com essa. A gente sempre vê inteligência artificial como algo super frio, um negócio para resumir e-mail, programar código. Como que uma IA vai oferecer amparo emocional e espiritual sem soar robótica? Ou pior, sem soar desrespeitosa? Olha, é uma dúvida super válida, mas a genialidade da plataforma é justamente como ela é treinada. Não são só algoritmos gerando respostas automáticas. São reflexões treinadas especificamente na jornada de dor do próprio Richard, alguém que viveu o câncer e o Parkinson na pele. Ah, então ela tem o vocabulário da dor real? Exato. E o formulário inicial da plataforma é muito inteligente. Ele não julga. Ele só pede nome, a natureza da dor e, de forma incrível, a religião ou base espiritual da pessoa. Uau, isso é um diferencial enorme. Ela adapta a resposta à crença de quem está usando. Sim, ela promete ajustar o conforto gerado para ressoar com a fé específica de cada um, seja ela qual for. E o valor da IA aqui, que eles chamam de o consolador, é justamente a ausência de regras ou pressão humana. Como assim, ausência de pressão? Pensa no vampiro emocional de novo. A IA não vai se assustar com seu medo. Ela não vai começar a chorar. Ela não vai exigir que você escolha palavras bonitas para não ofendê-la. Entendi. É um desabafo totalmente livre de gestão emocional. Você pode desmoronar e a máquina absorve o impacto simulando um amigo que já trilhou esse mesmo deserto. E está lá acordado às 3 da manhã. Exatamente. Oferecendo o que eles chamam de evidência do invisível. Mas é importante destacar que a plataforma deixa muito claro nos avisos de amparo que ela não substitui ajuda médica. Sim, eu vi que eles têm uma ética bem forte em relação a isso. Muito forte. Eles reforçam que a IA não substitui psiquiatras ou médicos e, inclusive, indicam ativamente o CVV ou 118.8 para casos de crises agudas. Eles sabem exatamente o limite da ferramenta. E falando em estrutura, o modelo de assinatura que eles montaram é bem interessante também. Eles dão acesso livre inicial para a pessoa testar, enviam umas pílulas do conforto. É uma porta de entrada muito acolhedora, né? Sim. E para manter tudo isso rodando, porque servidor de IA não é barato, eles criaram um plano de assinante fundador. Para os 500 primeiros, é um valor super simbólico, R$ 9,90 por mês. E é vitalício esse valor para os primeiros, né? Vitalício. E dá acesso 24 horas à IA, uma videoteca enorme e o próprio e-book completo. É um ecossistema focado em não deixar a pessoa sozinha. O que nos encaminha para a missão final de toda essa jornada. Transição final do paciente. Isso. Porque o objetivo do e-book da plataforma não é só fazer a pessoa sobreviver no modo automático, é transformá-la. Ele quer que o paciente vire o arquiteto da própria restauração. Como ele coloca isso em prática? Com a escuta do espelho. Nossa, essa parte é muito visual. A pessoa já tratada voltando no hospital para fazer um exame de rotina. Ela senta na sala de espera e bate o olho em alguém que acabou de receber um diagnóstico ruim. Dá para reconhecer na hora, né? O olhar perdido, a respiração curta. É. E o ex-paciente se vê como num espelho ali. E ele não precisa fazer um grande discurso. Muitas vezes a escuta do espelho é só oferecer o silêncio compartilhado, sentar perto, olhar nos olhos e transmitir. Eu conheço esse abismo e dá para sair dele. Ele chama isso de exercer o ministério da presença. É lindíssimo. E do ponto de vista da psicologia do trauma, isso aponta para o conceito da rendição final. Rendição final, isso só meio derrotista, não? Pois é, parece, mas é o oposto. Não é desistir da vida. A doença, segundo o texto, funciona como um solvente. Ela derrete e remove todas as nossas ilusões de controle. O orgulho, as máscaras. As coisas triviais que a gente acha que importam. Exatamente. A pessoa chega no núcleo indestrutível dela e descobre: eu não sou o meu câncer, eu não sou minha doença neurológica. A cura máxima aqui não é só o momento em que o tumor some no exame. Então,
Qual seria a cura máxima? É quando o medo some. A maior vitória é transformar aquele trauma gigante em um triunfo altruísta. É pegar o que sobrou de você e ajudar quem ainda está cego de medo. E a plataforma digital é basicamente o megafone do Richard para fazer isso em escala global. Caramba, então, se a gente for amarrar os pontos de tudo que vimos hoje, a gente começou no olhar de amor de uma esposa. Uma mulher que sustentou um homem no seu pior momento, funcionando como um pulmão emocional. Uma fundação puramente humana e relacional. Sim, e terminamos numa plataforma tecnológica avançada, o Guia Consolador, que tenta escalar esse exato mesmo olhar de empatia para qualquer pessoa no meio da madrugada através de um celular. É uma trajetória e tanto. E sabe, isso me deixa com um pensamento bem provocativo para quem nos ouve levar para a vida. O que você tirou de tudo isso? Laia, a gente passa anos temendo que a inteligência artificial possa nos substituir, temendo que ela tire o que há de mais humano na gente, mas e se ferramentas como essa plataforma nos provarem o contrário? Provarem o contrário. E se for preciso uma máquina, uma IA, treinada especificamente na compaixão e na dor, para nos lembrar de como nós, seres humanos de carne e osso, deveríamos estar ouvindo e acolhendo uns aos outros no nosso dia a dia. Ensinar uma máquina a ter empatia para ver se ela serve de espelho para nossa própria falta de escuta. Isso é muito forte. É uma inversão de perspectiva que vale a pena a gente pensar. Com certeza absoluta. E com essa reflexão gigante, a gente encerra com muito calor e entusiasmo o nosso papo de hoje. A gente deseja a todos que acompanharam essa jornada muita clareza, muita paz. Que essas táticas de blindagem possam ajudar, seja de que lado da maca a pessoa estiver, né? Sem dúvida nenhuma. Finalizamos esse mergulho profundo por aqui, pessoal. Um abraço e até a próxima.